Oi pessoal, aqui é a professora Ivana mais uma vez e nós vamos começar a nossa aula de acentuação número 4. Lembrando sempre que para você assistir a aula 4 e ter aquele aproveitamento que você espera, você deve ter já assistido as aulas 1, 2 e 3. Lembrando que todas as aulas anteriores elas são pré-requisitos. Vamos começar a aula de acentuação 4 falando de uma regra, que é a regra das palavras paroxítonas. Vamos lembrar das paroxítonas? O que é uma palavra paroxítona? A paroxítona é aquela palavra que a sílaba tônica dela é a penúltima sílaba. Só de olhar aqui, esse slide que eu preparei para vocês, já deve estar dando um pouquinho de medo. Porque tem muito mais regra de acentuação de paroxítonas do que de oxítonas e monossílabas que nós já estudamos. Quando você fala de oxítona, qualquer um memoriza. A, E, O, em, ens, A, E, O, em, ens. Quando eu falo de monossílaba, A, E, O, é muito fácil memorizar. Agora, quando se fala de paroxítonas, nós temos uma regra bem maior. Então, quando que eu vou acentuar uma palavra paroxítona? Vou dar algumas dicas para vocês de memorização. Espero que todos possam aproveitar. Então, a palavra paroxítona, ela tem uma regra que é totalmente diferente da regra das oxítonas. Lembra, o que é regra da oxítona não pode ser regra das paroxítonas. Vamos usar a lógica. Se as oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas, significa que as paroxítonas terminadas em A, E, O não serão acentuadas. Desses elementos vocálicos que eu citei, A, E, O, quais foram os elementos vocálicos que ficaram faltando? Eu falei do A, do E e do O. Ficaram faltando I e U. Então, se nas oxítonas eu tenho A e O, nas paroxítonas eu vou ter o I e o U. Então, você já lembra de duas regras de paroxítonas. Paroxítonas terminadas em I, com S ou sem S, e paroxítonas terminadas em US. Né? O caso aqui é US. Então, lembre do I e do US. Palavras como táxi, júri, ISIS, íris, vírus, bônus. Uma coisa também boa para você usar para memorização seria memorizar uma palavra de cada regra e quando você lembrar daquela palavra, você vai lembrar da regra. Por exemplo, eu lembro da palavra táxi e eu sei que táxi tem acento. E eu sei que ela é uma paroxítona terminada em I. Pronto, já lembrei da regra das paroxítonas terminadas em I. A palavra vírus é uma palavra paroxítona terminada em US. Ela também tem acento. Se eu memorizar vírus, acentuada, vírus, toda vez que aparecer uma paroxítona terminada em US, eu vou lembrar da palavra vírus. É uma outra dica que eu estou passando para vocês. Temos mais uma terminação que é a AN. Ai, como que eu vou lembrar do AN? O AN. Vamos lembrar da letra A? A letra A é aquela poderosa que eu falei para vocês desde o início. É aquela letra vocálica, né? É aquela que tem som vocálico, que sempre vai ser vogal em qualquer situação. Então o A é poderoso, ele tem um poder muito grande dentro das palavras. E quando você fala de oxítona terminada em A, as paroxítonas também vão ganhar o A, mas de uma forma diferente. Lá é A, aqui é AN. Então a poderosa ela aparece nos dois casos. Ela aparece tanto nas oxítonas como nas paroxítonas. Lembra da poderosa? A poderosa sem coroa nas oxítonas e a poderosa com coroa nas paroxítonas. Então quando você tem uma paroxítona terminada em AN ou em ANS, ela será acentuada. Então vamos ver a palavra imã, a palavra órfã, paroxítona terminada em AN. Aí vem a próxima, que seria a paroxítona terminada em ão. Ai, como que eu vou lembrar dessa regra do ão? Lembra, se você é um concurseiro, se você é uma pessoa que está se preparando, né, para trabalhar num órgão público, você quer trabalhar em órgão público, lembra que a palavra órgão, ela tem acento e ela termina em ão. Ela é paroxítona. Então, órgão é uma paroxítona terminada em ão. É uma boa dica para você. Uma vez um aluno me fez uma pergunta, eu acho interessante falar sobre isso agora. Ele falou, professora, como que uma única palavra ela pode ter dois acentos? Ele olhou a palavra órgão, a palavra órfão e ele imaginou, nossa, tem dois acentos. Não confundam as coisas. O acento agudo e o acento circunflexo são acentos de tonicidade. O tio não, o tio é para dar uma indicação de som nasal.
Então, quando você fala órgão, a tônica não é o ão, a tônica é o or. O acento agudo é o acento da tonicidade. O ão não. O ão ele pode aparecer na sílaba tônica ou na sílaba átona. Não importa, ele não vem para indicar tonicidade. Então ele pode aparecer numa mesma palavra em que haja um acento agudo ou um acento circunflexo, sem problema. A palavra série e a palavra água, elas estão dentro daquela regra que eu já ensinei lá no começo, que é a regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vocês lembram do ditongo crescente, que vem de baixo para cima, semivogal e vogal? Eu saio da mais fraca para mais forte, e aí eu crio um ditongo crescente. Eu comentei com vocês que o ditongo crescente, ele pode se tornar um hiato, eu posso separar o ditongo crescente, e aí a regra muda. Significa que a paroxítona terminada em ditongo crescente, ela também pode ser considerada, né, essa questão da série, da água, essa palavra também pode ser considerada uma proparoxítona, sem problema. A gramática aceita as duas formas. A palavra jockey e a palavra fizesseis é a palavra que recebe a regra ei, paroxítona terminada em ei. Ai, como que eu vou lembrar do ei, da paroxítona terminada em ei? Lembra da palavra jockey, que é acentuada. Você vai lembrar do ei. Ou você lembra da palavra ei. Ei. Então, brinca na hora que você estiver memorizando essas regras. Quando você brinca, você consegue lembrar das regras de uma forma mais tranquila e mais fácil. Agora nós vamos partir para as consoantes. Então, aqui em cima eu tenho regras das paroxítonas envolvendo vogais. Envolvendo, né, i, u, zan, ão, ditongo, ei. Agora eu vou envolver consoante. Então a regra é, paroxítonas terminadas em R, X, N e L serão acentuadas. Nossa, como que eu vou lembrar do R, X, do N e do L? Isso vai ficar difícil para mim. Pensa na palavra rouxinol. Lembra dessa palavra, rouxinol. Quais são as consoantes de rouxinol? R, X, N e L. Então, R, X, N e L são regras de acentuação das paroxítonas. Paroxítonas terminadas em R, repórter, líder. Em X, tórax, fênix. Em N, Éden, hífen. Em L, difícil, amável. Então, lembra, na nossa língua é muito difícil uma palavra terminada em N. Quase a gente não encontra palavras terminadas em N. Mas as poucas que nós temos é bom gravarmos. Paroxítonas terminadas em N, por exemplo, Éden, hífen, pólen, abdômen, também termina em N. Então nós temos essas questões assim. Agora nós vamos passar para uma próxima regra. Nós vamos falar das paroxítonas terminadas em vogal com som nasal. Lembrando que eu deixei o ão, né, na regra anterior, por se parecer com o an. Então, an e ão. Agora vamos falar dos sons nasais. Então, eu tenho on, e uns. Ai, como que eu vou lembrar desse on, e uns? Uma dica. Lembra da química que você estuda na escola? Lembra dos elementos da química? Íon, próton, nêutron, elétron. Então, quando você lembra da química, você lembra de paroxítonas terminadas em ON. Então, palavras paroxítonas terminadas em ON serão acentuadas. Aí tem o e o uns. Como que eu vou lembrar do e do uns? Lembra que a palavra álbum, ela termina em e ela é acentuada. Todo mundo gosta de um álbum, todo mundo gosta de fotos, principalmente hoje em dia, né, nas redes sociais, todo mundo tem álbum, tem fotos. Então lembra da palavra álbum, que é uma palavra que tem acento, que é uma paroxítona terminada em Lembrou do álbum, lembrou da regra da paroxítona terminada em E para encerrar, nós temos a regra do PS, que eu falo que é a regra do pronto-socorro. Você pode lembrar do pronto-socorro, que é o PS, mas você também pode lembrar de academia. Lugar onde todo mundo trabalha musculatura. Então, quando eu falo de bíceps, de quadríceps, quando eu falo de tríceps, eu estou lembrando de academia, eu estou lembrando de malhação.
E quando eu coloco PS, eu estou lembrando do pronto-socorro. Lembra do pronto-socorro? Lembra da academia? Você vai lembrar da regra do bíceps, do quadríceps, né? Que são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em PS. Temos que ter um cuidado com uma regra. É a regra do hífen, a palavra hífen. A palavra hífen é uma paroxítona terminada em N, por isso ela é acentuada. Mas a partir do momento que eu coloco hífens no plural, a paroxítona que terminava em N passou a ser uma paroxítona que termina em ens. Só que ens não é regra de paroxítona, ens é regra de oxítonas. Então, regra de oxítona não é regra de paroxítona. Significa que hífen tem acento, mas hífens não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para não ter problema em prova e até no dia a dia mesmo, se você tiver que usar esta palavra. Agora, esta é a mais fácil. Essa aqui é para todo mundo ficar feliz, que é a regra das proparoxítonas, que seria todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, essa regra não tem nem problema, né? Ela não dá problema para ninguém. Então, quando eu falo médico, mecânico, árvore, todas são acentuadas por serem proparoxítonas. Tomem cuidado. Existem alunos que eles fazem muitas associações e às vezes as associações não são coerentes. Por exemplo, a palavra médico e a palavra árvore são proparoxítonas, por isso são acentuadas. E aí a pessoa acha que é acentuada porque a sílaba tônica é a primeira sílaba da palavra. Não é a primeira, é a antepenúltima. Você nunca tem que olhar de frente para trás, é sempre de trás para frente. Tanto é que a palavra mecânico, ela é uma proparoxítona e a tônica e a acentuada não é a primeira, né? Ela está no meio da palavra. Então, sempre olhando de trás para frente. Última, penúltima e antepenúltima. Agora, nós vamos falar sobre alguns casos que são casos especiais, tá? Esses casos especiais são casos que nós temos que tomar muito cuidado. Vocês lembram da aula anterior, quando eu falei das regras das oxítonas? Oxítonas terminadas em A e O, em EN, serão acentuadas. Aí você encontra, por exemplo, a palavra baú, que é uma oxítona terminada em U e também é acentuada. O que está acontecendo? A palavra baú está errada? Né? Ela foi acentuada de forma inadequada? E aí você tem o caju sem acento. A palavra baú ser acentuada, a palavra grajaú ser acentuada, é um motivo das pessoas quererem acentuar caju, urubu e tudo que termina em U. Nós temos uma mania de acentuar tudo que termina em U. Então, a palavra oxítona terminou em U, põe acento. É monossílaba, terminou em U, põe acento. Tem até um palavrão que as pessoas picham os muros por aí, que as pessoas colocam aquele palavrão que eu não vou falar e eles colocam um acento no U, porque acho que tudo tem que ser acentuado. U tem que ser acentuado, U tem que ser acentuado. O baú é acentuado não porque é uma oxítona terminada em U. A regra do baú é uma regra especial. É a regra que nós vamos falar agora. É uma exceção, é uma regra especial. Está fora daquela regra das oxítonas terminadas em A e U, em ENS. Professora, baú é uma oxítona? Sim, mas não está na regra das oxítonas terminadas em U, porque não existe regra de oxítona terminada em U. Então vamos entender por que baú e grajaú têm acento. Pensa, a palavra baú eu tenho um hiato. O A é vogal, o U também é vogal. O A tem todo o direito de ser vogal, sempre será vogal. E o U é vogal porque é a tônica. Lembra que eu falei quando o I e o U forem tônicos numa palavra, eles têm todo o direito de ser vogal? Então quando eu falo baú, o U tem todo o direito de ser vogal. Duas vogais não podem ficar na mesma sílaba. O que é que eu tenho que fazer? Vou separar. Aí eu crio um hiato. Quando você cria um hiato com I ou com U, e esse I e esse U são tônicos, estão sozinhos numa sílaba, a regra é I e U tônicos, formando um hiato, sozinhos na sílaba ou antes da letra S, serão acentuados. Eu vou mostrar mais casos para vocês no próximo slide. Observem. Aqui, alguns casos especiais que seriam a continuação do que nós estávamos falando, né? A palavra açaí. Se você observar a palavra açaí, ela está fugindo totalmente àquela regra das oxítonas, porque ela é uma oxítona terminada em I e ela tem acento. Você fala, nossa, mas por que açaí é oxítona terminada em I e tem acento?
Açaí está na mesma regra do baú. Ou seja, se aparecer numa prova, baú e açaí, as duas fazem parte da mesma regra? Sim. As duas foram acentuadas pelo mesmo motivo? Sim. Então, açaí não foi acentuada porque é uma oxítona terminada em i. Açaí foi acentuada porque houve um hiato. E o i, ele é tônico e ele está sozinho na sílaba. Saída, a mesma coisa. I tônico, formando hiato, sozinho na sílaba. País, país. O i é tônico, ele está formando hiato, mas ele não está sozinho, ele está com a letra S. Lembra que eu falei? Se ele estiver antes do S, ele também será acentuado. Tanto é que se você fizer uma comparação entre a palavra país e a palavra paz, paz não tem acento, país tem, porque a palavra paz, a tônica é o A. E tem um ditongo. Quando eu falo país, a tônica é o i, aí eu formo um hiato e o i está sozinho, ou seja, ele está separado e ele veio antes do S. Ele estando antes do S, ele vai ser acentuado também. A palavra juiz, juízes, quando eu faço a separação de sílabas, né? Juízes, juízes, o i é tônico, formou um hiato, está sozinho na sílaba. Agora temos que tomar cuidado. Quando eu falo juiz, o i também é tônico, ele formou hiato, mas ele não está sozinho, ele está com Z. Se ele tiver com a letra Z, ele não recebe o acento, ele só vai receber o acento ou se ele estiver sozinho ou se ele tiver com o S. Aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque o acordo ortográfico, ele criou uma alteraçãozinha em relação a esta regra que eu acabei de passar para vocês. Nós temos a palavra feiura. Feiura. Se você olhar para essa palavra feiura, o U, ele forma um hiato. Ele está sozinho na sílaba, ele deveria ser acentuado. Aí você pode falar assim, não, professor, mas o EI não é um ditongo, né? Um ditongo decrescente. Ditongo mais vogal forma hiato. Forma hiato. Não importa se é vogal mais vogal, se é ditongo mais vogal. Houve uma separação vocálica, nós chamamos de hiato. Então, na palavra feiura, há um hiato. E antes do acordo ortográfico, a palavra feiura tinha acento pelo mesmo motivo do baú, pelo mesmo motivo do açaí, mesmo motivo do grajaú, da viúva, da saúde, da saída, mesma regra, tá? Hoje, com o acordo ortográfico, ficou determinado o quê? Se eu tiver um U tônico ou um I tônico, né, formando um hiato, mas essa formação de hiato for feita assim, ditongo, vogal, ditongo, vogal. Apareceu o ditongo e a vogal, o U perdeu o acento. Então, esse U tônico formando hiato, hoje, depois do acordo ortográfico, ele não tem acento. Então, a gente tem que tomar cuidado porque houve uma mudança e a palavra feiura não se encaixa mais naquela regra que eu acabei de explicar para vocês. Espero estar contribuindo para o aprendizado de vocês. Aguardo vocês na aula de acentuação 5, que é a nossa próxima aula, e desejo que todos possam continuar estudando e continuar crescendo. Até a próxima!